Olá, é um prazer enorme estar aqui gravando essa aula para vocês. Fiquei muito lisonjeado com o convite que o professor Humberto Azevedo me fez e agradeço muito a coordenação no nome dele. E vou falar aí hoje do primeiro Congresso Nacional sobre Cardiologia para Estudantes de Medicina. A minha aula é sobre hipertensão arterial, a famosa pressão alta, que todo mundo fala, todo mundo dá palpite, todo mundo tem um chazinho para ajudar a baixar a pressão, porém, na grande maioria das vezes, ninguém entende a fisiologia adequada, a fisiologia com qual a patologia ocorre e a melhor forma da gente conduzir os pacientes que se enquadram nessa situação. Tá? Então, vou pegar aqui agora o compartilhamento de tela. Compartilhando. Ok. Agora sim, vamos lá. Então, hipertensão arterial, o que todo médico deveria saber. Infelizmente, poucos sabem, principalmente no pronto-socorro. Então, para vocês que estão ainda em fase de aprendizado, muito cuidado com o que vocês vão aprender com as pessoas à sua frente, os residentes de clínica médica, de áreas afins. Procurem sempre ler os guidelines e as recomendações da sociedade, porque muitas vezes a informação vai se passando de uma pessoa para outra sem necessariamente ser aquela adequada, aquela que efetivamente consta nos guidelines. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma campanha muito forte, na qual eu sou 12/8, onde ela tenta focar que a pressão adequada é o famoso 12/8. Isso é uma verdade em partes. Por que em partes? Porque eu sou, a gente tem que entender melhor essa parte. A pressão arterial, ela não é a mesma o tempo todo. Então, por isso esse eu sou aí que eu acho que fica um pouco desajustado. Mas ela deve ser 12/8 a maior parte do tempo, mas não o tempo todo. Em situações de dor, de ansiedade, de estresse, de atividade física, a pressão sobe. E isso faz parte do funcionamento normal do corpo. Isso não é doença pressão alta. Isso é aumento de pressão, que é fisiológico. E que se ele não acontece, a gente não consegue, no caso do exercício físico, concluir a atividade física. Então, é natural a pressão subir. O que não pode é ela persistir alta por períodos prolongados. Então, de uma forma geral, a pressão arterial, de uma forma geral, é a relação entre conteúdo, que é o sangue, e o continente, que são as artérias. Tá? Então, a pressão arterial ela é o débito cardíaco, ou seja, o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração bate por minuto, multiplicado pelo volume de sangue que ele ejeta a cada sístole, vezes a resistência periférica. Como assim? Quanto mais alta a resistência periférica, mais alta a pressão. Quanto maior o volume sistólico e também a frequência cardíaca, maior a quantidade de sangue passando dentro da artéria, maior a pressão arterial. Então, é importante a gente ter em mente que há uma relação muito grande entre a quantidade, o volume de sangue e o calibre das artérias. Isso é importante até no mecanismo de ação da grande maioria das medicações, que elas agem relaxando as artérias, eliminando o excesso de sódio, de líquidos, ou diminuindo a frequência cardíaca. Então, são as principais formas de controle da pressão arterial. Porém, não é matemática simples. O organismo nosso é muito complexo e, além várias situações, elas se interagem para manter aquele equilíbrio
que a gente viu no slide anterior da pressão arterial. Então, a frequência cardíaca, o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático, que ajuda no aumento da frequência cardíaca ou na redução da frequência cardíaca, o volume de sangue, o volume que está passando pelos rins, liberação de renina, angiotensina, aldosterona. Então, tudo isso faz parte da ampla situação que controla a pressão arterial nossa ao longo das 24 horas do dia. Então, nós temos aí, na terminação nervosa, do ponto de vista neurológico, né, os reflexos, principalmente na carótida, onde a gente tem aqui os baroreceptores carotídeos. Quando a pessoa se levanta de forma brusca, há uma diminuição da passagem de sangue pelas carótidas, com isso estimula menos os baroreceptores da carótida, e esses baroreceptores menos estimulados, eles vão ativar o núcleo do trato solitário, que vai ativar o centro vasomotor, aqui as fibras motoras, terminações nervosas simpáticas, levando a vasoconstricção arterial e aumento da frequência cardíaca para que haja um aumento da pressão arterial. Então, por isso que quando as pessoas levantam de forma brusca, principalmente se estiver um pouco mais desidratado, após uma atividade física mais intensa, ela tem muita tontura, escurecimento visual, porque está faltando oxigênio no cérebro. E isso demora 2, 3 segundos, que é o tempo desse arco reflexo aqui ativar a musculatura das arteríolas periféricas, elevando a pressão arterial e redirecionando o sangue para o sistema nervoso cerebral, o sistema nervoso central. Então, em 1700, foi a primeira vez que se fala em pressão arterial aferida em cavalo. Em 1800, o esfigmomanômetro foi desenvolvido e, no início do século passado, Korotchkov descreveu os 5 sons da ausculta cardíaca, da ausculta da pressão arterial. E apenas em 1960 e 1980 que nós começamos a ter estudos demonstrando benefício, estudos avaliando o tratamento, seja medicamentoso ou com atividade de vida, modificação de hábitos de vida para o controle da pressão arterial. Então, para vocês verem, a hipertensão é uma doença relativamente nova, né? O primeiro consenso para tratamento da pressão arterial foi publicado em 1977, né? Menos de 50 anos aí. Então, naquela oportunidade, a recomendação era tratar a pressão arterial apenas se a pressão diastólica estivesse maior do que 105. Na década de 80 até 2003, tivemos novas publicações de guidelines do controle e tratamento da pressão arterial, nas quais o valor-alvo de pressão arterial variava de 140/90 a 130/80 em casos selecionados. Em 2013, o 8º Joint americano, ele passou a recomendar 150/90 se a pessoa tivesse mais de 60 anos. Isso, na época, foi muito questionado pela Sociedade Brasileira e Europeia de Cardiologia, que não aderiram e não seguiram essa recomendação americana. Em 2015, o estudo SPRINT, no qual eles tiveram a meta mais rigorosa de 120/80, demonstrou um benefício muito grande em pessoas com pressão melhor controlada, principalmente em pessoas acima de 60 anos. Pessoas de 70, 75 anos podem mais se beneficiar da pressão mais baixa. E eu vou falar um bocado sobre o estudo SPRINT mais para frente. E com isso, após a publicação do estudo SPRINT, a Sociedade Americana de Cardiologia modificou o guideline dela em 2017 para metas mais rigorosas de 130/80 de pressão. Ele estava em 150/90 e foi reduzido para 130/80. A Sociedade Europeia, assim como a brasileira, ao longo dos últimos 10 anos, não acompanhou a dança da pressão arterial da Sociedade Americana e manteve como alvo a pressão de 140/90. O que eu quero dizer um pouco com isso? É que ninguém sabe qual que é o melhor valor de pressão arterial. Você vê que
de um ano para o outro, cada 2 anos, modifica a recomendação, 130, 150, 140, 120. Quer dizer, nós estamos aprendendo ainda a lidar com essa doença. Então, a última diretriz brasileira foi publicada no final do ano passado. Na verdade, ela terminou em 2020, foi publicada em 2021. O coordenador geral, meu grande amigo Weimar Seba, que é colega nosso aqui de Goiânia e muito empenhado na questão da hipertensão arterial. Então, por definição, a pressão arterial deve ser aferida em todas as consultas de profissionais médicos ou profissionais de área da saúde devidamente treinados. Então, isso é um ponto muito importante. A forma como a gente afere a pressão pode influenciar bastante no valor e na conduta a ser tomada. Então, o método mais utilizado na prática clínica é o indireto, com o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Porém, devem ser devidamente calibrados e testados anualmente. O paciente, algumas recomendações aqui, eu vou falar de forma simples, nós temos todas essas nos guidelines da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas explicar para o paciente o que será feito. O paciente tem que estar em repouso, em ambiente calmo, por pelo menos 5 minutos. Evitar a bexiga cheia, evitar atividade física 1 hora antes. Não deve ter ingerido bebida alcoólica, café, alimentos e cigarro. São situações que fazem a pressão ficar mais alta. Manter pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e estar relaxado. O esfigmomanômetro deve ter contato direto com a pele do paciente, não deve ficar sobre a manga da camisa. Então, é necessário que retire a vestimenta para que a aferição seja adequada. O braço deve ser apoiado e o esfigmo deve estar na altura da linha do coração. Os aparelhos de aferimento do braço são mais precisos do que o do antebraço, que são mais precisos do que os dos dedos. Por que isso? E quando a gente está aferindo a pressão arterial no braço esquerdo, nós estamos pegando a pressão da artéria braquial esquerda. Quando a gente afere no outro lado, estamos pegando a pressão da artéria braquial direita. Porém, o principal objetivo nosso é saber a pressão arterial central, a pressão da artéria aorta. Quanto mais próximo a artéria aorta for colocado o aparelho, mais preciso será a aferição. Então, quanto mais distal no braço, menos preciso. Um detalhe, o paciente não deve falar durante a aferição. A pressão sobe quando a paciente está falando. O manguito deve ser adequado para a circunferência do braço do paciente, tanto em comprimento como em largura. O manguito deve estar acima da fossa cubital, pelo menos 2 a 3 centímetros. Centralizar o manguito tem aquela região que é insuflada, que é aquela câmara de ar. E tem a parte que é de velcro. Então, o ideal é que a artéria braquial esteja no centro dessa câmara de ar do manguito. As recomendações de aferir, de estimar a pressão sistólica pelo pulso, aguardar 1 minuto para depois fazer a aferição da pressão arterial e sempre procurar desinsuflar até 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo da pressão sistólica. A ausculta da pressão sistólica se dá no primeiro som de corticóide e o desaparecimento é o 5º som de corticóide, que é a pressão diastólica. Um dado importante, sempre anotar os valores e o membro e a posição, porque a pressão deitada tem um significado, sentada tem outro, em pé é outro. Braço direito e braço esquerdo. Na primeira consulta, o correto é a gente aferir a pressão nos 2 braços. Não existe braço melhor. O braço que a gente deve aferir nos 2 membros superiores e leva-se em consideração o membro superior no qual a pressão é mais alta.
isso varia de pessoa para pessoa. Então, a gente, se não afere dos dois lados, não sabe qual que é o braço que tem a pressão mais alta. Então, no último consenso brasileiro, a pressão arterial ótima é classificada como sendo menor do que 120 por 80 milímetros de mercúrio. A pressão arterial normal, de 120 a 129, de sistólica, e 80 a 84 de diastólica. Já consideramos hipertensão estágio 1, pessoas com pressão de 140 e 160 e 159, e diastólica de 90 a 99. E o estágio 3 da hipertensão, que é o mais severo, maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio. Mas um detalhe interessante é isso daqui. A pressão ótima, ela é menor do que 120 por 80. Porém, quando a pessoa está com a pressão de 11 por 7, ela fala que está com a pressão baixa. Não existe outro número menor do que 12 que não seja o 11. Então, 11 por 7, 10 por 6 são valores ótimos de pressão, não é pressão baixa. Pressão baixa é abaixo de 90 por 60, principalmente com sintomas associados. Então, tem pessoas que a pressão é 100, 10 por 6, 100 por 60, é excelente, não está danificando as artérias, muito menos do que uma pressão de 130 por 90. Então, a triagem da hipertensão é feita no consultório, mas o diagnóstico de hipertensão ele deve ser baseado em pelo menos 2 aferições por visita. Então, o paciente, a gente afere a pressão, aguarda 2 minutos e afere novamente, no mesmo membro superior. Se tiver muito discrepante, a gente afere a 3ª vez, descarta a primeira aferição e faz a média das 2 últimas. E esse é o valor correto de pressão arterial. Então, para fazer o diagnóstico de hipertensão, 2 aferições por visita, em pelo menos 2 visitas. Ou seja, o paciente vai no seu consultório a primeira vez, está em 150 por 90 de pressão, você não pode falar que ele é hipertenso. Você pode falar que ele está com a pressão alta. E vai se investigar. Pode ser que isso seja transitório, às vezes estava nervoso, teve um problema, bateu o carro quando estava chegando no consultório, subiu de escada, constando no 5º andar e subiu 5 andares de escada. São situações que vão influenciar no valor da pressão arterial. Então, aí, como é que está a evolução nossa, né? Pudesse parar aqui com um homem bem saudável, seria melhor, mas hoje, cada vez fazendo menos atividade física, mais sentado no sofá vendo televisão e alimentando de forma incorreta, principalmente com as alimentações fast food, né? O junk food, refrigerante, sanduíche, pizza, que é onde acaba atrapalhando um pouco a questão também da hipertensão. Nós temos uma tendência com a pressão arterial de aumentar com o passar dos anos. Por isso que com 20, 30 anos de idade, poucos são hipertensos. Aos 40, vai aumentando. Com 50, muitos são hipertensos. E acima de 60 anos, a maior parte da população é hipertensa. Então, a pressão arterial está relacionada com a idade e o risco de desenvolver doença arteriosclerótica está associado ao aumento da pressão e não diminui com o avanço da idade. Pelo contrário, a tendência é só aumentar. Então, o nosso organismo ele vai se desgastando com o passar dos anos. A tendência da pressão é aumentar e, com isso, aumenta os riscos de infarto, derrames, insuficiência do rim e do coração. E esse é um dado muito importante, que o objetivo de se tratar a pressão alta não é ter a pressão em 12 por 8. O objetivo principal é evitar os riscos de complicações daqui 5 anos, daqui 10 anos, principalmente infarto, derrame, insuficiência do rim, do coração. Tá? Questão de as mulheres, principalmente mulheres negras, né, afrodescendentes, têm uma tendência a ter uma pressão arterial mais elevada e mais resistente aos tratamentos. O fator socioeconômico também está muito relacionado com o aparecimento da hipertensão, principalmente por alimentação inadequada e falta de atividade física.
maior consumo de álcool, maior consumo de sal, maior peso. Isso tudo vai prejudicando a longo prazo. E o sal, esse sim, é o grande vilão da hipertensão. E nós devemos lembrar não só do sal que é colocado no alimento, mas dos alimentos que já são mais salgados por natureza, como os enlatados, embutidos e em conserva. Hambúrguer, presunto, queijo. Então, esses alimentos têm mais sódio do que deve. Uma vez fui a uma sanduicheria dessas famosas e observei no rótulo que eles colocam no sanduíche, né, a porcentagem de sódio do sanduíche. A porcentagem do sódio era 72% do consumo diário. Então, você imagina, naquele sanduíche continha 72% do sódio que eu poderia ingerir nas 24 horas do dia. Sem contar a batata frita, sem contar o refrigerante, que também tem sódio, sem contar as outras refeições todas. Então, os alimentos enlatados, embutidos e em conserva são os grandes vilões que levam a um consumo muito alto do sódio nas 24 horas do dia, sem que a gente perceba. Então, quanto maior o consumo de sódio, maior a pressão arterial. A obesidade e o consumo de álcool também estão relacionados com o aumento da pressão arterial, o que não quer dizer que a pessoa magra não terá hipertensão. Porém, se ela for obesa, a pressão está mais alta ainda. Será necessário mais medicações para o controle adequado da pressão arterial, assim como o consumo de bebida alcoólica. Atividade física, principalmente aeróbica, caminhada, esteira, bicicleta ergométrica, hidroginástica, natação, ajudam muito no controle da pressão arterial. Ajuda a reduzir o peso, ajuda a reduzir o colesterol, a glicemia, a pressão arterial também e, consequentemente, o risco de complicações futuras. Então, o primeiro tratamento da hipertensão deve ser atividade física e alimentação. Reduzir sódio, reduzir álcool e fazer atividade física regular. Outros fatores de risco também estão associados, principalmente história familiar. É importante perguntar de parentes se tem pressão alta também. Desculpa a interrupção. Infelizmente, meus fones de ouvido acabaram a bateria aí. E vou voltar aqui, então, sem os fones mesmo. E espero que vocês consigam ouvir adequadamente aí. Tá? Vamos voltar aqui, então, compartilhamento de tela. Voltar aquela parte toda. Ok. Então, obesidade e os fatores genéticos hereditários também contribuem para o aumento da pressão arterial. Dados publicados em 2010 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostraram que 50% dos pacientes hipertensos sabiam ser hipertensos, mas apenas 40% estavam em tratamento. Desses 40%, apenas 10% tinham pressão controlada. Então, assim, esse é um grande problema. A gente precisa, muito mais importante, saber se a pressão-alvo deve ser 120/80, 130/90, 140/90, é aumentar essa quantidade de pacientes, de pessoas com a pressão adequadamente controlada de 10% para 90%. Se a gente tiver 90% da população com a pressão menor do que 140/90, é muito melhor. Lembrando que em 2010, o consenso era de 140/90. A pressão deveria ser menor do que 140/90. Ou seja, apenas 10% dos hipertensos tinham esse valor de pressão. Então, a gente precisa batalhar nesses índices aí, que são muito importantes, principalmente em escala nacional. O estudo SPRINT, que eu comecei a falar um pouquinho para vocês ali, então ele mostrou
Ele foi publicado em 2015, no Congresso Americano do American Heart. Eu estava lá, essa foto que eu que tirei, inclusive. E o desenho do estudo, de uma forma simples aqui, eles pegaram aí 5.000 pessoas e randomizaram essas 5.000 pessoas para dois grupos. Um grupo deveria ter a pressão média em torno de 14/9, e o outro grupo, pressão mais rigorosamente tratada, de 12/8. Nesse grupo, nesse estudo, não foram incluídos pacientes diabéticos e nem com AVC isquêmico prévio. Então, observem que, logo no início dos tratamentos, já tivemos uma grande separação da curva da pressão arterial média nesses dois grupos, e um grupo ficou com a pressão média de 120 e o outro a média de 136 milímetros de mercúrio. E o que isso mostrou? Uma redução significativa em todos os eventos primários, em quem teve um controle mais rigoroso da pressão, quem teve um controle menos rigoroso. Tanto infarto, síndrome isquêmica sem infarto angina instável, AVC e, principalmente, insuficiência cardíaca. O maior benefício foi em insuficiência cardíaca. E também morte cardiovascular. Então, o grupo de pessoas que teve a pressão mais intensamente tratada teve uma redução significativa de eventos. Porém, então, o estudo ele foi desenvolvido para ter uma duração de 5 anos. Com 3 anos, ele foi interrompido porque o benefício de quem tinha pressão mais baixa foi tão superior que deixou de ser ético continuar com o estudo e não tratar os demais pacientes para a média de 120/800. E lembrando que, nesse estudo, não foi um estudo de laboratório. Então, quem financiou esse estudo? Ninguém. Foi um estudo feito pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Então, eles orientaram os médicos e os pacientes para... O objetivo era a pressão arterial e não a medicação que ele estava usando. Então, o médico tinha liberdade de usar a medicação que quisesse, desde que o paciente tivesse uma pressão melhor controlada ou uma pressão controlada por níveis de guideline, 14/9. Então, se a gente observa no gráfico aqui, com 3 anos, onde está aqui o marcadorzinho meu, a curva se diferenciou de forma significativa e a tendência é que isso continuasse com o passar dos anos. Porém, esse é um dado importante. No primeiro ano no qual um grupo ficou com a pressão mais baixa, melhor controlado, o risco de eventos foi exatamente o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente trata a pressão alta para evitar complicações daqui 2 anos, 3 anos, não da semana que vem. O AVC da semana que vem, o infarto do mês que vem, foi plantado nos últimos 3 anos. Então, hipertensão, a gente tem que saber o que é urgência hipertensiva e o que é pressão alta. Então, a pressão alta a gente trata para evitar complicações no futuro e não na semana que vem. Eu costumo brincar com os pacientes que pressão alta funciona igual o ditado da água mole em pedra dura. É aquele pouquinho, todos os dias, que vai trazer uma complicação lá na frente, mas não vai avisando que não vai dando sinais. Então, dor de cabeça, dor na nuca, habitualmente não são causados pela pressão arterial. Então, aqui, o gráfico do estudo SPRINT, no qual a gente vê o risco de complicações foi bem menor em quem teve um grupo com controle mais intensivo da pressão arterial. Porém, se a gente observar o grupo com menos de 75 anos, teve um benefício, mas o grupo acima de 75 anos, o benefício foi bem maior. Então, mostrando aí que a gente deve manter o controle mais intenso da pressão arterial
independente da idade do paciente. Aqui, como eu falei, a questão do aumento da pressão, que é diferente de doença, pressão alta, esse é um teste ergométrico realizado por um paciente do ano de 2018, paciente comum. Então, ele chegou lá na clínica com 120/80 de frequência, de pressão arterial, e a frequência cardíaca de 82. Com o início do exame, a esteira 3 milhas por hora, 10% de inclinação, com 3 minutos, a pressão foi para 130/80. Aumentou a velocidade para 4 milhas por hora, 5 minutos, a pressão foi para 140/80. 5 milhas por hora, 7 minutos, foi para 160/80. No máximo do esforço, 15% de inclinação, 5 milhas por hora, 9 minutos, a pressão foi para 180/80. Essa subida é normal, faz parte do funcionamento do corpo. Por que é importante a gente ter isso daqui em mente? Porque senão o paciente chega nervoso no consultório, chega nervoso no pronto-socorro, corre lá, mede a pressão, dá 16/9 e joga a culpa na pressão do que o paciente está sentindo. Na grande maioria das vezes, a pressão está alta porque o paciente está passando mal, e não que ele está passando mal porque a pressão está alta. Então, a relação de causa e consequência, na maioria das vezes, é inversa. Então, a gente tem que saber analisar o valor adequado da pressão para poder tratar de forma correta. Sem dar medicação, sem fazer captopril sublingual, que é o que está na moda, sem dar losartana, a pressão do paciente, com 3 minutos, já voltou para 140/80, só de diminuir a esteira. Então, se a pessoa está nervosa, só de acalmar, a pressão abaixa. Se ela está com dor, só de retirar a dor, a pressão abaixa. Então, muitas vezes, a gente tem que tratar o motivo que está fazendo a pressão subir. Aqui é uma mapa de um paciente hipertenso. Olha aqui que bonitinho. 15/8, essa paciente foi no ambulatório, ela estava no dia da consulta com 160/90 de pressão arterial, e ela falou, não, eu não sou hipertensa, porque a minha pressão só sobe quando eu venho no consultório. Nossa, tentei orientar no ambulatório aqui da Unifam, e ela, não tem hipertensão, não vou tratar, não vou tomar remédio, não. Não, então vamos fazer uma mapa, vamos fazer um exame para a gente ver como é que está ficando essa pressão da senhora nas 24 horas do dia. E aí, com isso, a gente vê se realmente há necessidade ou não de começar com medicação. A média da pressão arterial da paciente nas 24 horas do dia foi de 167/12,5. No período em que estava acordada, foi de 173 por quase 13. Ou seja, se essa paciente chega no pronto-socorro queixando de dor no joelho, média pressão dá 17/13, vai jogar a culpa na pressão. E ela já estava com a pressão alta antes. Se dói a cabeça dela, vai jogar a culpa na pressão. Não é, essa é a pressão habitual dela. Esse aqui é o gráfico no qual a gente mostra, nós temos aqui embaixo a hora do dia, à tarde, à noite, de madrugada e o dia seguinte, e do lado de cá o valor da pressão arterial. Então, observem que a pressão, a cada momento do dia, é um valor diferente. Ela oscila o tempo todo. Uma hora está mais alta, uma hora está mais baixa, uma hora está mais alta, uma hora está mais baixa. Isso faz parte do funcionamento do corpo. A gente não dá remédio para baixar esse pico de pressão. A gente passa as medicações para controlar o todo, para reduzir toda a curva de pressão para valores menores do que 135/85 na mapa. Mas o que eu quero mostrar aqui? Ó, essa paciente fez mais de 20 de pressão arterial. E nem por isso teve AVC, nem por isso teve infarto, nem por isso teve nada. É a longo prazo a pressão arterial, não é no momento. Aqui é um slide que eu retirei de uma propaganda de medicação, mas o objetivo principal é mostrar isso daqui. A pressão arterial sem a medicação, ela sobe e baixa, tem um período de pressão mais baixa, principalmente dormindo. E depois que a pessoa está usando a medicação, a pressão ficou melhor controlada, olha, oscilando abaixo de 3,5. Porém, ainda teve períodos que subiu, teve períodos que baixou, teve períodos que subiu, teve períodos que baixou.
Então, o objetivo é reduzir toda a curva e não apenas esse ponto de maior amplitude, de valor mais alto da pressão. Nós devemos estratificar o risco do paciente desenvolver complicações em decorrência da pressão arterial. Então, esse risco ele vai aumentando no gênero masculino, somente em pessoas mais jovens, a idade, nos homens acima de 55 anos, a mulher acima de 65 anos, doença cardiovascular prematura em paciente de primeiro grau, então, homens com menos de 55 anos, ou mulheres com menos de 65 anos, cigarro, dislipidemia com colesterol LDL maior do que 100, HDL menor do que 40, ou triglicérides menor do que 150, e obesidade com índice de massa corporal acima de 30. Eu pulei a diabetes de propósito, porque diabetes, o paciente é considerado de alto risco. Então, a gente acaba não estratificando mais, já é de alto risco e ponto. Então, aqui, a questão da estratificação de risco, de acordo com o valor da pressão arterial, que a gente deve procurar para o paciente, se ele não tem fatores de risco, a gente pode aceitar um valor de pressão de 140, 150, que ele ainda vai continuar de baixo risco. Porém, se essa pessoa tem 1 ou 2 fatores de risco, ele já passa por um risco moderado, com uma pressão de estágio 1. Mais de 3 fatores de risco, ele já é alto, considerado como alto risco. Aqueles que têm lesão em órgão-alvo, ou seja, já tiver infarto, já tiver AVC, já tem miocardiopatia dilatada, tem insuficiência renal, diabetes ou doença cardiovascular, esses são considerados alto risco sempre, mesmo com a pressão, mesmo nos pré-hipertensos. Lesão de órgão-alvo, não esquecer de fundo de olho, lesões de córnea, de fundo de olho. Então, como é que é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Todos os pacientes em estágio de hipertensão ou pré-hipertensão, com 130 a 139 de pressão sistólica, 85 a 89 de diastólica, devem ser recomendados a modificação do hábito de vida, com atividade física e alimentação adequada. Já o início da terapia medicamentosa, ou seja, com remédio, em pacientes com estágio 2 e 3, logo com diagnóstico associado às mudanças de hábito de vida. Nos pacientes com estágio 1, mas de risco moderado e alto, já deve começar com a medicação. Se o paciente é hipertenso, estágio 1, mas tem um baixo risco cardiovascular, ou indivíduos pré-hipertensos, mas com doença cardiovascular pré-existente ou alto risco, podemos aguardar 3 meses para ver o efeito da intervenção na atividade física e na alimentação. Se houver o controle adequado, a gente pode manter só o tratamento não medicamentoso. Porém, se houver a persistência da pressão arterial elevada, aí sim a medicação deve ser iniciada. Os pacientes idosos, eles são atualmente classificados em 2 tipos diferentes. Os idosos frágeis ou muito idosos, acima de 80, 90 anos de idade, aqueles que têm alto risco de queda, têm uma fragilidade maior, esses a gente deve considerar a pressão arterial sistólica de 160 para iniciar o tratamento medicamentoso. Já os idosos rígidos, que são aqueles vozinhos que fazem atividade física, são ativos, não tem muito problema, esse a gente deve considerar a pressão de 140 por 90. E os pacientes pré-hipertensos, sem doença cardiovascular pré-existente, ou risco cardiovascular baixo ou moderado, não devem usar medicação. Tá? Mas devem modificar hábitos de vida com atividade física e alimentação. Urgência e emergência hipertensiva. Isso aqui é um ponto muito importante, porque a gente ouve muito, fala, tem um pique hipertensivo, tem uma emergência hipertensiva. Vamos lá. Urgência hipertensiva. Nível pressórico elevado,
acentuadamente elevado, acima de 180 por 120. Porém, sem lesão de órgão-alvo aguda ou progressiva. Como a gente trata? Combinação medicamentosa oral, não tem que fazer medicação sublingual, não tem que ter urgência. Não tem risco iminente de morte. Esse paciente deve ser acompanhado de forma ambulatorial precoce em 7 dias. Então, a gente otimiza a medicação para casa para o paciente e manda ele voltar no cardiologista. Não precisa estar com 16/9 de pressão no pronto-socorro, dar captopril embaixo da língua e esperar a pressão baixar para 12/8 para mandar embora. Resolve nada. Lembre do estudo SPRINT. E depois de 3 anos, depois de 1 ano, que trouxe benefício de reduzir a pressão arterial. Então, se você vai reduzir a pressão em 12 horas, que benefício você está trazendo para esse paciente? Que é diferente do paciente com emergência hipertensiva. Então, na emergência hipertensiva, os níveis de pressão são semelhantes aos da urgência, porém, nós temos lesão em órgão-alvo. O tratamento deve ser feito com fármaco parenteral, então medicação venosa, com controle da pressão arterial média, uma pressão invasiva. A gente deve monitorizar de forma invasiva a pressão arterial e fazer medicações intravenosas para o controle adequado da pressão. Esses pacientes têm risco iminente de morte e devem ser internados em UTI. Então, gráficozinho daqui da Sociedade Brasileira. Pressão 180, maior do que 180 por 120. Nova ou pior em lesão de órgão-alvo? Não. Elevação importante da pressão, introduzir o readequado tratamento hipertensivo, acompanhamento ambulatorial. Sim, tem uma complicação dessa. Emergência hipertensiva. Tratamento intensivo. Crises catecolaminergicas, principalmente no feocromocitoma, edema agudo de pulmão, dissecção de aorta. Aí a gente vai diferenciar como que a gente vai tratar essa pressão arterial. É menor do que 140/90, ou, se não tiver nenhuma dessas aqui, a pressão deve ser reduzida em 25% na primeira hora, depois vai reduzir para 160/10 em 2 a 6 horas, e valores normais depois de 24 a 48 horas. Então, por isso que a necessidade da medicação venosa, para você poder reduzir de forma adequada a pressão, sem reduzir excessivamente. Então, emergência hipertensiva seria encefalopatia hipertensiva, acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico, hemorragia subaracnoidea. E um detalhe no acidente vascular encefálico isquêmico: a gente reduz a pressão arterial quando existe intenção de fazer trombolítico e tratar com a trombólise ou AVC. Se o paciente não for ser submetido à trombólise, muitas vezes a gente não reduz a pressão arterial na fase aguda do AVC isquêmico. A gente aguarda 24 a 48 horas para reduzir essa pressão. Dissecção aguda de aorta, edema agudo de pulmão e síndromes coronarianas agudas. Renais, então uma hipertensão acelerada maligna, hipertensão e insuficiência renal aguda. Feocromocitoma, doses excessivas de drogas ilícitas, cocaína, crack, LSD. Na gestação, habitualmente, 180 por 120 é um valor muito alto. Muitas vezes a gente já considera como emergência hipertensiva em 160 por 100 nas gestantes, principalmente associados com eclâmpsia, pré-eclâmpsia, com sinais de gravidade, síndrome HELP e a hipertensão no final da gestação. Então, só para frisar bem aqui, crise hipertensiva é uma urgência hipertensiva, elevação, mas sem lesão em órgão-alvo. Sem lesão em órgão-alvo, sem risco iminente de morte, isso permite a redução da pressão arterial em 24 a 48 horas. E na emergência hipertensiva, a elevação da pressão arterial com lesão em órgão-alvo, aí sim requer redução rápida e gradual da pressão arterial em minutos a hora, com medicamentos intravenosos. Tá? Então, a definição numérica serve como um parâmetro, mas não deve ser um critério diagnóstico absoluto. E aqui nós estamos falando de 180 por 120, e não 15/9, como a gente vê na maioria das vezes. Mas, está com pico de pressão de 15/9. Isso é aumento de pressão. Então, o último guideline americano, em 2017, também a mesma coisa.
pressão sistólica ou diastólica maior do que 180 por 120. Temos lesão em órgão-alvo, sim, emergência hipertensiva, admissão na UTI, e aí tratar. Se não tem, é uma pressão elevadamente alta, reinstituir medicação oral e tratamento a longo prazo ambulatorial. Os principais hipóteses, vou falar de forma bem rápida, nós já estamos estourando o tempo aqui, vou deixar um tempo aí a mais, né, em cima da hora, mas os principais hipotensores, os inibidores da enzima de conversão, IECA, bloqueadores do receptor de angiotensina, são os PRAS, bloqueadores do canal de cálcio e os diuréticos. Então, de uma forma geral, essas 4 classes, nós devemos usar 3 dessas 4 classes como primeira forma de tratamento. Depois disso, beta-bloqueadores, vasodilatadores periféricos, hipotensores de ação central e beta-bloqueadores, alfa-1. Bloqueadores e receptores alfa-1. Essas 4 primeiras classes aqui são as que mais têm evidência científica de redução de morbidade a longo prazo. Redução de AVC, infarto, insuficiência renal, doença vascular periférica. Tá? Então, por isso, essas classes são as preferidas. O tratamento deve ser feito por via oral, bem tolerado. Quanto menos tomadas diárias, melhor, preferência dose única. Começamos com doses pequenas e aumentamos gradativamente, lembrando que os hipotensores demoram até 4 semanas para ter o efeito máximo. Então, com 2, 3 dias, a pressão do paciente ainda pode estar alta, porque a medicação não fez efeito ainda. Devemos instruir sobre a doença, sobre a medicação e os objetivos, que é a longo prazo e não de imediato, e considerar as condições socioeconômicas. Você não pode passar uma medicação de R$200 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, e ainda tem que pagar aluguel, não vai comprar uma medicação. Então, o objetivo primordial do tratar a hipertensão é reduzir a mortalidade. Pressão arterial recomendada 140 por 90, no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos 130 por 80. Qualquer medicação, exceto o vasodilatador periférico, pode ser usado em monoterapia. Porque os vasodilatadores periféricos, eles tendem a levar a uma taquicardia reflexa, e a longo prazo eles perdem um efeito. Então, por isso, os vasodilatadores diretos eles devem ser associados com um beta-bloqueador e um diurético. Cuidados com a manipulação, então, genéricos, medicações manipuladas, medicações genéricas, a gente deve ter um cuidado maior, principalmente no Brasil, onde, infelizmente, a fiscalização não é tão rigorosa igual em outros países mais desenvolvidos. Então, aqui, só para mostrar a principal forma que a gente pode interagir com a principal classe dos hipotensores, e um ponto importante, inibidores de ECA e bloqueadores do receptor de angiotensina são contraindicados em associação. Tá? Eles pioram a função renal do paciente. Então, ou se usa inibidor da enzima de conversão, ou se usa bloqueador do receptor de angiotensina. Ou se usa losartana, ou se usa captopril. Não deve misturar os dois. O paciente está usando um, não vai passar o outro. Aumenta a dose que está usando. Os bloqueadores de canais de cálcio, diuréticos, tiazídicos, esses podem ser associados com qualquer classe de medicação. Então, como eu falei, essas 4 classes aqui são as que mais têm benefício em estudos randomizados. Depois vem os beta-bloqueadores e depois os demais hipotensores. Então, todos eles podem ser associados. Vou passar mais rápido nesses slides aqui, que são slides mais confusos, só para falar. Exemplificar. Inibidor da enzima de conversão. Captopril, enalapril, benezapril, lisinopril, ramipril e perindopril. Bloqueadores do receptor da angiotensina. Losartana, valsartana, ibersartana, candesartana ou mesartana e teumizartana. Bloqueadores de canal de cálcio, nós temos 2 tipos, que são os não diisopiridínicos, verapamil e diltiazem,
que além de bloquear os receptores dos canais de cálcio das arteríolas, eles também bloqueiam os receptores do canal de cálcio do nosso sinusal, levando a uma diminuição da frequência cardíaca. Então, essas medicações devem ser associadas com muito cuidado com beta-bloqueadores, que pode levar à bradicardia excessiva. E os bloqueadores dihidropiridínicos, esses não têm interferência com a frequência cardíaca, amlodipino, nifedipino, manidipino e lercadipino são os mais comuns no nosso meio. Os diuréticos, os tiazídicos são os melhores para o controle da pressão arterial, porque o objetivo não é fazer xixi, o objetivo é eliminar o excesso de sódio, controlar a pressão arterial. Então, a isoclorotiazida, a clostridona e a indapamida são a primeira opção. A furosemida deve ser considerada em pacientes com insuficiência renal, com clearance menor do que 30, porque aí os tiazídicos não têm efeito. E a espironolactona e a milorida são diuréticos poupadores de potássio. Então, muitas vezes a gente associa para evitar a expoliação de potássio e evitar as câimbras. E os beta-bloqueadores, propanolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol e nebivolol são as opções que nós temos no mercado no Brasil. Então, a medicina costumava ser simples, ineficaz e muito segura. Hoje, ela é complexa, efetiva e potencialmente perigosa. Então, devemos ter cuidado com as associações, com uma forma de tratar o paciente e, principalmente, fazer um diagnóstico preciso e adequado. Muito obrigado, é isso que eu tinha a dizer para vocês.